graças pelo teu amor, pelo teu cuidado por nossas vidas. Damos graças por essa família, Senhor, ó Pai, ministerial, essa família metodista renovada, ó Pai, que tem aprendido a andar em unidade, Senhor, mesmo em tempos de pandemia, ó Pai. Ó Pai, temos aprendido a trabalhar, Senhor, em unidade, seja virtualmente, Senhor, acompanhando, cuidando, buscando a Tua presença. E nesta noite eu peço que haja uma capacitação sobrenatural sobre cada ministrador, cada pastor, cada pastora, Senhor, cada líder, que venhamos ser enriquecidos pela Tua presença, pela Tua palavra, pelo Seu poder. Glórias te damos, ó Pai, por este momento precioso, no nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor, louvado seja Deus. Está aberta, então, mais uma noite, a 19ª noite da nossa vigília. Olha como está passando rapidinho, né? O mês está voando e quantas ministrações poderosas nós já recebemos nesses 19 dias, aliás, 18 dias, e hoje, com a 19ª noite, não será diferente, será uma bênção muito, muito grande, e eu quero declarar aqui, como o pastor Emerson disse, abençoado seja cada pastor, cada pastora, em nome de Jesus, amém? Olha aí, o Paulo usou da sua autoridade e chamou a esposa lá, né, Paulo? Aleluia, né? Deus abençoe em nome de Jesus, né? Estamos aqui felizes nessa noite e eu vou aqui já de imediato motivar você que tem um testemunho, você que quer compartilhar algo com cada um de nós, que você possa estar vendo aí o número do telefone, do Zap aqui no nosso chat, e você pode ou escrever ou pedir para que o pastor Alex abra o seu microfone, e todos nós estaremos sendo edificados com aquilo que o Senhor já trouxe sobre a sua vida. Então, eu quero muito te motivar a você estar repartindo conosco e glorificando ao Senhor, você apontando para Jesus como sendo o autor do milagre que você recebeu. Amém? Então, nos intervalos, nós vamos parando e dando a oportunidade para que você possa estar repartindo o seu testemunho. Nós vamos começar hoje com um jovem aqui da sede, ele se chama Maurício Paião. Maurício Paião, mas informalmente chamado de Mal, né? Mas de mal ele não tem nada, ele tem tudo que é de bom, né? Eu quero louvar a Deus pela sua vida, Maurício. Ele é filho da Belzinha, é uma bênção. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, pela bênção que você tem sido na sede, em tantos afazeres. Ó a Belzinha aí, ó. Que Deus te abençoe, que Deus te use, viu, meu filho? Nós te amamos demais, 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 tá bom, Mal? Deus te abençoe, Deus te use poderosamente. Amém. Tudo bem, pessoal? A paz. Eu estou super tranquilo, super. Então, eu queria agradecer de verdade, primeiro pelo convite. É uma honra e com grande temor mesmo eu aceitei. E eu tenho certeza Glória a Deus. Eu tenho certeza que o Senhor ele sempre vai falar de todas as maneiras, não importa de quem seja. E eu sei que se você ligou hoje o seu celular, o seu Zoom, o seu computador, você tinha alguma expectativa do Senhor. Então, eu queria que você soubesse que o Senhor tem expectativa sobre você também. E por isso, amém, eu peço que vocês não analisem a maneira teológica, não analisem o erro humano, mas esqueçam sua posição de novo convertido, fraco na fé, pastor, líder, discipulador, e se colocasse na posição de filho, ouvindo coisas que o pai vai falar, porque não vai ser eu, graças a Deus. Amém. Eu não tenho mesmo o que falar. Então, eu queria fazer uma oração para iniciar. Eu já amém. Meu cronômetro aí. Senhor Jesus, eu te agradeço, Pai, por cada um que aqui está.
Jesus Cristo, Senhor Deus, eu tomo aqui, Pai, a posição, Pai, de boca sua, Pai, com grande temor, Jesus, o Senhor sabe o que passa no meu coração. Mas eu te peço, Senhor Deus, que o Senhor invada as casas agora, Pai. Eu não farei nada, Senhor Deus, se o Senhor não for primeiro. Então, Jesus Cristo, eu te peço, Senhor Deus, quebranta os corações, Senhor Deus, que às vezes faz tanto tempo que não chora na tua presença. Eu não sei, Senhor Deus, qual que é a situação de cada um, Pai, mas essa vigília tem, Senhor Deus, o propósito de trazer cura interior, Senhor Deus, de milagres sobrenaturais. Senhor Deus, nada além, Senhor Deus, do que a sua mão pode fazer. Então, Jesus Cristo, nós pedimos a tua mão aqui, nós pedimos o teu coração. Eu te peço, Senhor Deus, quebra toda distração, Jesus. Senhor Deus, vem com seus anjos, guerreiros, ministradores, levando embora, Pai, todo medo, toda sujeira, toda pequenez, Senhor Deus, que faz, Pai, a gente não te enxergar. Eu te peço, Senhor Deus, que os teus anjos venham quebrando agora, Pai, sobre o coração, sobre a mente de cada um aqui, Jesus. Tudo aquilo, Senhor Deus, que está entre eles e o Senhor, Pai, porque não podemos ter, Senhor Deus, nada entre nós, Jesus, porque, Pai, a coisa mais importante que temos para cuidar, Jesus, não é, Senhor Deus, simplesmente ter o Senhor, mas sim, Senhor Deus, cuidar do relacionamento contigo, Pai. Senhor Deus, de cuidar, Senhor Deus, do secreto contigo, Jesus, porque se não tivermos secreto, Pai, não há intimidade, não há, Senhor Deus, o que o Senhor quer revelar para essa terra através de nós. Espírito Santo, eu te peço, Senhor Deus, que o Senhor coloque, Pai, todas essas palavras que serão liberadas hoje, não só por mim, mas por todos que falarão aqui, Jesus. Senhor Deus, libera, Pai, cura. Libera, Senhor Deus, de verdade, como sementes em terras férteis, e que faça brotar, Jesus. Não é por nós, Senhor Deus, mas é pelo teu braço. Eu te agradeço, Jesus, porque o Senhor me deu essa oportunidade, em que com grande honra, Pai, eu aceitei, mas é só pela misericórdia. Em nome de Jesus que eu te agradeço. Deus abençoa, Pai. Amém. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu queria, primeiro, antes de falar os 2 versículos em que o Senhor queria trazer aqui para a gente hoje, eu queria que vocês entendessem. Eu estava numa conversa ontem, essa conversa me deu até uma luz sobre o que hoje o Senhor quer falar. Então tem a ver com que o Senhor já preparou para nós uma vida eterna. Ele já preparou para nós uma vida eterna. Nós fomos preparados para ter uma vida eterna. E eu não sei se você já parou para pensar, mas imagina que esquisito. Se o Senhor deixasse a gente aqui em terra, tendo uma vida eterna, tendo que trabalhar, ganhar dinheiro, trabalhar, ganhar dinheiro, e ter filhos, e isso, aquilo, e tal. Seria algo que seria um pouco meio chato. Aí ia passar muitas coisas, muitas histórias, e as coisas iam acabando, depois ia ter que ir reconstruindo. Então, não é essa vida eterna que o Senhor trouxe para a gente. Então, Ele tem planos para a gente, e esses planos são logo depois da ascensão de Jesus, lá em Atos. Então, eu queria falar sobre Atos 1, de início. Não sei se você sabe, mas quem escreveu o livro de Atos foi Lucas, e Lucas ele teve uma grande intuição do que o Senhor queria para que nós pudéssemos ler hoje, inclusive. Então, eu entendi 3 bases do livro de Atos, que uma é para deixar claro sobre toda a humanidade do tipo, Cristo veio e Cristo ressuscitou. E ele trouxe salvação à humanidade. Porque muitas dúvidas surgiriam após isso. E a segunda é, a oração é a ferramenta da expansão do que Deus quer fazer aqui. A oração, a intimidade, é o que Deus quer fazer como uma expansão do reino aqui na terra. E o terceiro é o Espírito Santo que dá poder para realizar a missão aqui. Então, a gente sabe, é claro, a gente vai, se você conhece bastante o livro de Atos, sabe que Atos tem meio que 2 pilares, dois líderes, que é Pedro e Paulo. Então, conta a história deles, mas é para nós. E tem o ato do tipo assim, caras, eu preciso te despertar, porque vocês não sabem o que vem depois, mas o Senhor vai te guiar. Então, esses pilares aqui tem a ver, no início aqui, se vocês forem ler aqui em Atos 1, só no início, a gente entende que já é algo evangelístico. Porque aqui Lucas escreve assim, escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia que foi levado às alturas, depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos
que tinha escolhido. Então, ele começa, eu até dei uma pesquisada, e nessa pesquisada eu entendi que os estudos falam que ele era um oficial do exército romano. Então, eu consegui entender, tipo, nós somos o Atos de hoje. Nós temos que ser aqueles que se posicionam para que o Senhor faça algo. Amém. Então, Glória a Deus. eu entendi sobre esse livro de Atos, só de ser Atos por Atos mesmo. A gente sabe que é a era apostólica e a gente tem uns direcionamentos do nosso super apóstolo aqui, que, por exemplo, está aqui. Então, a gente tem esse direcionamento do Senhor para que a gente possa cumprir o que a gente tem para fazer aqui na Terra. Só que a gente vive numa descoberta diária. Então, eu queria que vocês... Eu não vou abrir ainda o versículo, senão vocês vão saber qual é, mas eu vou começar a falar sobre ele. A gente sabe que a gente vive num constante conflito. E a gente precisa desses conflitos com a nossa carne e com o Espírito para que a gente possa fluir no Espírito Santo. Então, eu queria que vocês lembrassem sobre Enoque. Enoque era um cara em que ele foi reconhecido como amigo de Deus, como aquele que agradou a Deus. E ele, inclusive, nem viu a morte. E Noé, ele foi aquele cara que foi temente a ponto de não escutar nada dos outros e cumprir o que o Senhor tinha para falar, para fazer na terra, na humanidade, e salvar a família dele. Abraão, ele foi um cara absurdo mesmo, a ponto de largar a família dele, largar a parentela dele e falar, eu preciso seguir o que o Senhor falou. E quando ele seguiu o que o Senhor falou, ele foi e viveu grandes coisas, que inclusive a mulher idosa teve filhos e ele realmente povoou a terra com os filhos dele. E então a gente consegue entender diversas situações em que o Senhor agiu por homens que o Senhor queria usar na terra. E eu estou falando isso porque todo mundo que está escutando, esses 153 pessoas que estão escutando, vocês são os homens em que Deus quer fazer algo aqui na terra. Então, eu queria ler só aqui Hebreus 11, 26, que fala assim: ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa. Esse daqui é Moisés. E o versículo 13 fala: todos esses morreram na fé. Não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Eu já vou chegar ao ponto em que você vai fazer adaptação à sua vida. E aqui, no Hebreus 11, 32, o escritor de Hebreus é um cara que a gente consegue entender que ele era um cara messiânico e precisava despertar nos olhos de todo mundo, de toda a humanidade, o que realmente a gente precisava aqui na Terra para ter como base. Então, aqui ele fala no 32, ele fala assim: e que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para falar de Gideão, de Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, conquistaram reinos, praticaram justiça, obtiveram promessas, chegaram à boca de leões, extinguiram violências do fogo e escaparam de ser mortos à espada. Aqui vocês vão lembrando todas as passagens bíblicas, né, e as histórias onde o Senhor fazia com os levantados dele. Fizeram-se poderosos na guerra, puseram-se em fuga exércitos estrangeiros. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de zombaria, açoite, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, cerrados ao meio, mortos a fio da espada. Andaram como peregrinos, vestidos de peles de ovelhas, cabras, passaram por necessidades e foram afligidos e maltratados. E o versículo chave dessa palavra seria: quais são os sinais que você tem emitido como homens de fé?
como mulheres de fé. Se de repente você está dentro da sua casa e não tem arroz, aí você profetiza, você abre a boca, você fala mesmo sem saber, mesmo sem ter, porque é assim que é a fé. Então quer dizer que você começou a emitir os sinais dos homens em que Deus espera de você, das mulheres que Deus espera de você. Então eu não sei se você tem de verdade corrido atrás do homem que Deus espera de você, mas eu vou te explicar. Eu queria que você, não sei, batesse no peito, escrevesse na porta da sua casa, na porta na testa, na parede. Você tomando essa posição do homem de Hebreus 11:38, que aqui ele fala assim, ele conta todas as histórias daqueles que sofreram, ele conta todas as histórias daqueles que viveram pelo Evangelho, viveram por Cristo, mas aqui ele fala assim, o mundo não era digno deles. Olha o mistério em que o Senhor quer revelar sobre nós. Sabe, às vezes a gente começa a pensar muitas das coisas daqui da terra e emitimos sinais dos homens da terra. Mas tomando a posição dos homens em que a terra não é digna. São aqueles que estão aqui, mas estão com a cabeça e os 2 pés lá na eternidade. Que estão aqui, mas tomaram a posição de verdade, falando assim, eu sou aquele que age por fé e não importa. Não tem filho? Vai ter. Então, essa vigília de milagres tem a ver dos homens em que se posicionam com eles. Com ele, com o Senhor, sendo um com ele, é uma descoberta diária. Mas o que a gente precisa entender aqui hoje é que qualquer necessidade que você tem agora, qualquer necessidade que você entrou, vigília dos milagres, eu vou entrar e o Deus vai me dar o milagre, sim, mas começa de dentro para fora, começa de dentro de você, tomando a posição de quem tem fé. Porque todos esses exemplos que eu dei, se você tiver depois um tempo aí na sua casa para ler Hebreus 11 inteiro, você vai se apaixonar de uma maneira em que você vai querer escrever mesmo em algum lugar na sua casa. Porque ele começa a dar exemplos de homens de fé, de mulheres de fé. Falou até de Raabe aqui, eu pulei ela, porque também eu não queria me aprofundar muito na história dela. Mas Raabe também foi aquela que foi desobediente a todo o resto do povo e foi obediente à palavra do Senhor e guardou os espias e ela continuou. Então ela foi uma mulher de fé. Então a gente tem que entender que qualquer situação em que a gente precisa agir, a gente precisa tomar essa posição. Eu queria que você se desafiasse, não só hoje, como sempre, em qualquer situação, se você está tomando e emitindo esses sinais dos homens que a terra não merece. Então, eu não sei qual que é a sua situação, mas eu queria que você já colocasse essas situações. Às vezes é o marido, às vezes é a esposa que ainda não chegou, às vezes é o filho que ainda não chegou, às vezes é o crescimento do filho, aí às vezes as necessidades. Se você apresentar essas necessidades para o Senhor e falar, Senhor, aqui estão. E quando a gente toma essa posição, fala assim, Senhor, eu ajo por fé. E quando a gente age por fé em qualquer sinal, quer dizer que a gente está sendo e andando como aqueles que a terra não merece. Então, eu queria que você, onde você estiver, eu queria que você fechasse seus olhos agora. Esquece todas as situações, não sei se você está comendo de repente, se você está andando dentro da sua casa, se você conseguir parar, para agora. Seja aquele filho que está diante de um pai e que não está escutando o que o Maurício está falando, mas está escutando o que o Senhor tem como posicionamento no dia de hoje, como libertação do próprio eu no dia de hoje. Então, eu não sei, de verdade, enquanto a gente orava aqui no início, eu até falei isso e eu queria que você prestasse atenção na sua vida e se analisasse do tipo, qual foi a última vez que você chorou na presença de Deus? Eu queria saber qual é o tamanho da sua gratidão pelo que Deus tem te dado. Sabe, se você está vivo até hoje, se você está aí até hoje, quer dizer que Ele quer escrever algo. Então emita os sinais dos homens em que a terra não merece. Você é o homem que a terra não merece, porque eu estou declarando isso agora, porque eu estou agindo por fé, porque eu sei que vocês são os homens em que a terra não merece. Eu tenho enviado versículos para algumas pessoas em que eu tenho intercedido diariamente, e eu tenho declarado sobre todos eles, Deus, faz deles os homens em que a terra não merece. Eu tenho declarado, esse versículo tem cravado no meu peito.
E eu tenho me assustado com ele, porque eu sei que há uma peregrinação ainda para passar, mas eu sei que nós não somos dessa terra. Nós não vivemos segundo Amém. a mente dessa terra. Então eu queria fazer uma oração por você. Se você me permite, mesmo você sendo pastor, mesmo você sendo mestre, evangelista, profeta, 50 anos de evangelho, eu queria fazer uma oração por você. Para que você tomasse essa posição diariamente, porque isso é diário. Você tem que ser os homens em que a terra não merece. Você tem que ser Moisés, não importa o passado. Você tem que ser a tal da Raabe, não importa o seu passado. Você tem que ser o Abraão, o Noé, o tido como louco. Você tem que ser aquele que vai ser morto pela espada. Que maravilha seria se nós tivéssemos as mortes lindas como esses mártires. Mas o Senhor tem coisas novas para a gente. Mas a gente não pode deixar de não tomar esse posicionamento dos homens em que a terra não merece. Senhor Jesus, eu intercedo agora, Pai. Nós como intenção de sermos um, nós como intenção, Senhor Deus, de que haja diferença, mudança, transformação em nosso lar, em nossa vida, em nossa conduta. Eu profetizo, Senhor Deus, que o Senhor venha quebrar toda a falta de humildade, que o Senhor venha quebrar, Senhor Deus, toda a situação onde o Senhor não está, Pai, e às vezes a gente acha que está. Espírito Santo, nós precisamos ser um, Senhor Deus, ouvindo, obedecendo, estando, amando. Jesus, o Senhor é o amor em que a terra precisa. Jesus Cristo, que nós possamos ser esse amor, que todos esses aqui, Senhor Deus, possam ser a palavra em que o Senhor tem para falar. Jesus, às vezes, Deus, nós não sabemos, Pai, o que será do nosso dia de amanhã, mas nós sabemos que no hoje nós nos reconhecemos o Senhor como nosso Salvador. E para isso, Senhor, nós seremos aqueles, Senhor Deus, que por meio da fé, porque é por meio da fé declarado. Jesus, nós sabemos também, Pai, que às vezes ficamos felizes quando trazemos alguém para a igreja. E às vezes a gente acha que isso é evangelismo. Às vezes a gente acha que o ponto final seria, sabe o que, Deus? Às vezes é só o batismo da pessoa. Mas depois, Jesus, o batismo não é o ponto final. O batismo não é, Senhor Deus, salvei alguém. O batismo é só o início. Então, Jesus Cristo, posiciona-nos em Ti, Pai. Nos dá, Senhor Deus, um coração igual ao Teu, Jesus. Inflama o nosso coração, Pai. Aviva-nos, Jesus, a viver por fé de verdade. Sermos os homens de Hebreus 11:38. Pai, isso, Senhor Deus, é viver como peregrino. Isso é viver, Senhor Deus, como aqueles, Jesus, que não são dessa terra, mas já têm a herança lá em cima. Jesus Cristo, constrói as nossas casas aí, Senhor. Continua, Senhor Deus, no que o Senhor tem feito. Mas nós te pedimos, Pai, espere da nossa vida, Jesus. Espere da nossa vida todo tipo de homem, Pai. Senhor Deus, que tem a mente anticristã. Que tem a mente, Senhor Deus, que não são, Deus, segundo os teus desígnios. Jesus Cristo, eu te peço, Deus, que haja libertação nas casas. Deus, que apesar de nós aqui, mas pelo teu braço forte e pelo entendimento, Senhor Deus, do corpo, sendo os homens em que a terra não merece, Jesus, no hoje ainda terão milagres, no amanhã terão milagres, e resquícios, Senhor Deus, de fé, Deus, eu creio. Emanarão, Senhor Deus, para todo lado. Senhor Deus, encherão a terra. Jesus, que sejamos aqueles que têm fé. Pai, Senhor Deus, o que seria, Pai, Igreja Metodista renovada, a ponto, Senhor Deus, de ter um slogan que diz, lugar de gente feliz com Jesus. Isso significa, Pai, aqueles que entendem, aqueles que descansam, porque aqueles que não estão descansando não estão felizes. Então, Jesus Cristo, eu te peço, arranca toda a tristeza. É verdade. Arranca todo o medo, Jesus. Quebra, Senhor Deus, o coração de pedra. Quebra, Senhor Deus, toda a incredulidade, Jesus. Espírito Santo, e eu profetizo, Senhor Deus, sobre todos eles agora. Jesus Cristo, que eles não vivam os milagres lá de trás. Senhor Deus, como aqueles que foram multiplicados pães. Às vezes, Senhor Deus, eles lá, Senhor Deus, não viveram mais nenhum milagre com o Senhor, Jesus. Mas ficaram a vida inteira com os filhos e netos. Senhor Deus, aquele milagre dos pães multiplicados. Não, Jesus, que isso não seja carinho, mas que vivam testemunhos diários. Jesus, o testemunho de conversão não será só um. Jesus Cristo, mas serão dos outros, e dos outros, e dos outros. Assim são aqueles que são chamados para serem os atos desse tempo. Aqueles que são aqueles discípulos que não pararam, que não deixaram até ali, mas passou disso para frente. Em nome de Jesus, Senhor Deus, eu te agradeço por essa oportunidade. Eu te agradeço, Senhor Deus, porque o Senhor está aqui. Eu te agradeço, Senhor Deus, que o Senhor já fez, apesar de nós. Em nome de Jesus, Pai, nós temos voz dessa palavra. Eu agradeço a oportunidade, Jesus. Amém. E amém. Em nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor, você que recebe essa palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Maurício, por essa palavra.
Meu Deus, olha só, um passeio pelo livro de Atos, né? Interessante. Obrigado, Maurício, você é demais. O livro de Atos dos Apóstolos tem 28 capítulos. 28 capítulos que falam da manifestação do poder do Espírito Santo de Deus através dos apóstolos. Hoje, né, na linha do raciocínio do Malpaião, hoje a igreja é o Atos 29. Nós somos hoje homens e mulheres movidos pelo Espírito Santo para promover os milagres, as curas e a salvação. A igreja hoje nós estamos hoje escrevendo, na verdade, Atos capítulo 29. Então, que você faça parte, né, dessa história, que o seu nome seja mencionado no céu por aqueles que realmente foram usados por Deus em nome de Jesus, né? Vamos viver isso hoje. Obrigado, Malpaião, você é uma bênção, está liberada a palavra profética, a palavra de bênção, e eu creio que nessa liberação profética, né, os milagres virão, as bênçãos virão, e vamos continuar essa linda história, né? Recebe isso no seu coração, toda palavra profética, toda ela que está sendo liberada nessa vigília, ela tem o endereço da sua casa, ela tem o seu nome, então recebe aí no seu coração essa palavra como uma boa terra em nome de Jesus. Pastor Alex, o segundo ministrador dessa noite, tem o testemunho, ok? Obrigado. Olha aí, vamos lá. Você que ainda não deu testemunho, né? Eu quero muito motivar você a estar compartilhando, porque nós oramos aqui junto com você, nós clamamos com você, e a hora que você recebe o milagre, porque isso que o Maurício falou é verdade. Nós nos apoiamos nos milagres do passado para que isso gere fé na gente, mas para que os milagres sejam hoje, é hoje, né? Então, se você recebeu esse milagre, essa bênção, nós oramos juntos, nós vamos vibrar juntos, vamos celebrar juntos a sua vitória. Tem um testemunho para ser compartilhado, vamos lá com a bênção. Aleluia, apóstolo. Esse testemunho é poderoso da Verinha, né? A gente tem acompanhado já há alguns meses, ela estava orando pela venda da casa e ela escreveu o seguinte: gostaria de agradecer a Deus e as orações dos irmãos, em especial aos pastores Alex, ao apóstolo Joel, pastor Silvio, pastor Felipe, pastora Dora, doutora Bárbara, por todo o apoio recebido. Ao pastor Felipe, que me deu uma assessoria para a cotação da casa, e para a honra e glórias ao Senhor, a casa foi vendida, fechei o negócio hoje pela pessoa que estava interessada. Sou grata a Deus. Aleluia! Meu irmão do céu, glória a Deus! É a Verinha, né, Verinha? Meu Deus, que bênção! Olha, eu acompanhei a Verinha passo a passo aí, a Casa da Venda lá em Penápolis, né? Olha que bênção, gente! Louvado seja Deus! Aleluias! Parabéns para você e para sua mamãe, hein? Tá bom? Nós amamos vocês. Veja como Deus é bom, né, filha? Deus é bom em todo o tempo, viu? É só confiar, viu? Você está cercado de pessoas que amam vocês, viu? Deus abençoe. Quem é o segundo ministrador de hoje, filho? Eu estou sem a lista aqui. A pastora Clarice. Puxa, então nós vamos aqui da sede de São Paulo, nós vamos para Pardinho, é isso mesmo? Você está em Osasco, minha filha? Olá, amado. Estou em Pardinho. Meu pai, gente, olha, é privilégio. Você imaginar que na sua casa, olha só, saiu uma palavra aqui da sede, foi lá para Ribeirão Preto, foi lá para Jaguapitã, foi para Campinas, olha só, e agora, né, vindo lá de Pardinho, olha, não sei se você sabe, não é Pardinho, mas é lá perto, viu? Fica tranquilo, é lá perto, né, e é uma bênção de Deus muito grande. A nossa gratidão a Deus pela sua vida, viu, pastora Maria Clarice? Há uma unção sobre ela muito grande, uma unção apostólica, né? Onde ela vai, para onde ela muda, ela abre uma metodista renovada. É um negócio muito de Deus. Ela, o marido dela e o filho dela, eles começam assim como quem não quer nada, e começa reunindo e fazendo um café, daquele café já sai um GE, do GE já sai uma célula,
das células já multiplica para 2 células, 2 células multiplica para 3, já abre uma igreja, ela consolida. Isso que o Maurício Paião disse é muito importante, né? A conversão é só o primeiro passo, o batismo é o primeiro passo, né? Mas depois vem a consolidação para tornar aquelas pessoas verdadeiramente crentes maduros em Cristo. Ela consolida as vidas e depois ela estabelece a igreja, consolida, deixa bonito, aí Deus fala para ela, ela vai embora para outro lugar, né? Ela já saiu do Tabuão, já foi para Campo Limpo, já foi para Osasco, agora já está no quarta etapa do apostolado dela, que é Pardinho, e de Pardinho só Deus sabe para onde essa mulher vai, né? Sabe qual estado, qual país que ela vai, né? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e dizer que nós amamos demais você, seu maridão, filhão, e que Deus te use poderosamente aí, minha filha. Amém, querida. Amém, apóstolo. Eu louvo a Deus por esse momento, agradeço pela oportunidade, né? Louvo a Deus porque realmente iniciou no início da igreja, né? Minha conversão foi na igreja, e eu agradeço a Deus, agradeço a Pai que o Senhor é, por essas vigílias que têm sido bênção para as nossas vidas, pelo meu esposo, pelo filho, e por ter o prazer de hoje estar aqui com o filhão de Osasco aqui conosco, né? Aleluia! E Deus tem realmente feito isso, devagarzinho, pela misericórdia de Deus. E eu queria falar sobre de sermos ousados. O tema da palavra que Deus me deu é que sejamos ousados, né? Porque somos especiais para Deus, mas vamos alargar as nossas tendas, né? E louvo a Deus pela vida do pastor Eliseu, da Sandra, que foram as pessoas que me levaram a Jesus, pela doutora Bárbara, minha discipuladora, né? E vamos embora, né? E eu queria falar sobre Jabes, né? Jabes foi um homem onde Deus deixou descrito lá em 1 Crônicas 4, 9 e 10. É um homem que passou tão rápido. Havia ali a descrição da genealogia da tribo de Judá, e, de repente, entrou a história de Jabes no meio. Deus deixou 2 versículos que eu queria ler para nós, né? 1 Crônicas 4, 9 fala assim: foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo, porquanto com dores o dei à luz. Jabes invocou o nome de Israel, dizendo, se me abençoares muitíssimo, e meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizer que do mal não seja aflito. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido, né? E nós estamos num período tão difícil, talvez haja aqui nessa noite, pessoas que talvez estejam como os Jabes, né? Que havia um decreto, havia um rótulo na sua vida, e Jabes com este nome, né, chamado pela sua própria mãe, com muitas dores o dei à luz, eu fico imaginando o que esse rapaz, ou esse garoto, sofreu desde a sua infância, né? O quanto seu nome pesava sobre ele, quantos bullying ele sofreu, né? O quanto deve ter sido triste ter este nome. Seu pensamento, quanto que isso doía nos teus pensamentos, quantas suas menções, as suas feridas estavam abertas, quando alguém o chamava de, com muitas dores, dei à luz. E muitas vezes isso entra no nosso pensamento, assim como o Maurício falou, né? Que a nossa mente ela tem que ser mudada, né? E nessa parte toda da Bíblia, não havia um registro da genealogia de Jabes, mas Deus fez um parênteses para que eu e você possamos aprender
E eu aprendo muito com esse homem, eu aprendo muito com esses versículos, né? E este fardo que Jabes carregava, este peso, este rótulo, talvez pudesse fazê-lo parar. Mas Jabes conhecia o Senhor. Jabes fazia parte de Judá. E Judá quer dizer glorificado, exaltado, engrandecido, agradecido seja o Senhor. E nisso, Jabes conheceu a Deus, tá? E ele sabia que Deus podia mudar a sua história. E eu quero profetizar nessa noite que talvez você não tenha visto a mão do Senhor. Talvez você esteja falando que eu estou aqui há tantos dias nessa vigília, eu estou aqui buscando a Deus, mas o meu milagre não chegou. Mas o Senhor do milagre está nessas vigílias. O Senhor do milagre está nas vigílias. O Senhor do milagre que muda a história, que muda a vida, que muda situações, Ele está neste lugar. Ele tem marcado um encontro conosco e Ele pode mudar a tua história hoje. Nós conhecemos o leão da tribo de Judá, que é Jesus. Jabes sabia que Deus era o Deus do milagre, o Deus do impossível, e que a sua mãe, mesmo que o desamparasse, Deus não o deixaria. Deus poderia mudar o quadro da sua vida. Jabes falou, eu não aceito essa situação. Eu não aceito viver isso. Eu não aceito ser conhecido como um pecador. Eu não aceito ser vindo ao mundo para dizer que eu criei dor. Mas ele fez uma oração. E neste período de pandemia, nós precisamos cada vez mais nos fortalecer no Senhor. E talvez você possa até estar aceitando o teu fracasso, mas eu quero declarar sobre a sua vida. Não aceite. O desafio dessa noite é não aceite o teu fracasso. O que estão impondo, a crise. Está todo mundo dizendo que está em crise. E eu aprendi uma coisa com o pastor Walter Oliveira há muitos anos atrás. Não estou em crise, estou em Cristo. Aleluia! Sobre a tua vida não importa. Eu sempre falo, eu sou especial. Eu sou especial. Deus me ama. E isto é o suficiente, porque o Pai quer cuidar dos seus filhos. O Pai quer proteger os seus filhos. E nós temos visto milagre de Deus. No meio da crise, no meio da dificuldade, Deus tem cuidado de nós. E eu costumo dizer, até não ter para os outros, para mim tem. Eu sou filha, você é filho. Nós somos filho. E isso faz o diferencial. Esse amor que nos envolve, esse amor que nos constrange, nos chama de mais do que vencedores. Eu quero te dizer, meu amado, você é chamado pelo Senhor de filho. E Ele nos diz que Ele te conhece pelo seu nome. E mesmo que você tenha um nome, uma história, uma trajetória de vida terrível, o Senhor te conhece. E o Senhor quer te abençoar. Aleluia! Glória a Deus. Eu creio. Tá? Jabes, ele falou não a todos os rótulos que ele tinha. Não a todas as situações que vinham contra a vida dele. E Jabes invocou ao nome do Senhor, dizendo, se me abençoares, muitíssimo. Jabes foi ousado. Ele não pediu pouco. Ele sabia que Deus era grande, galardoador dos que o buscam. E Jabes foi insistente. E aí, na continuidade, ele fala assim, e os meus termos ampliar. Ou seja, as minhas terras serem ampliadas, me fazem crescer em tudo e financeiramente. E Jabes foi conhecido, foi mencionado como ilustre, o bem-aventurado, o vitorioso.
E há um estudo que fala que Jabes teve todas as suas orações respondidas pelo Senhor. Olha que bênção. Aleluia. E eu tenho dito isso, falo assim, eu vou contar para o meu pai. E eu conto para o meu pai. E mesmo que seja mimo, o Senhor atende. Isso não é prazer somente. Aleluia. Glória a Deus, né? Hoje nós estamos aqui em Pardinho, numa cidade de refrigério, de refúgio. Glória a Deus. Mas refúgio precisa de um pastor, precisa de alguém para falar que há uma saída para aqueles que estão escondidos. E este é Jesus. A palavra do Senhor ainda fala que Jabes falou para Deus, fala assim, e se fizeres, e a tua mão for comigo, você e eu conhecemos o Emanuel, o Deus conosco, Jesus, o Deus que nos acolhe, o Deus que nunca te larga, que não te desampara, que sempre está presente. E essa promessa é de que até a volta dele, ele vai estar conosco. Glória a Deus. Aleluia. E ainda fala mais. E se fizeres que do mal eu não seja afligido. Nesse período de pandemia eu tenho falado, Deus, e o Senhor falou para mim, eu não serei atingido. Minha família, minha casa, nós não vamos fazer parte disso. E eu profetizo que você também tenha isso. E quando ele fala isso, ele fala assim, Senhor, afasta do mal, todo o mal da minha tenda. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei afligido. E se eu for atingido, o Senhor vai me fazer andar sobre as águas. E se as águas não forem suficientes, o mar vai se abrir. Em nome de Jesus. Aleluia! O versículo 10 falando, e Deus concedeu o que lhe tinha pedido. Eu quero declarar sobre a sua vida, sobre a minha vida, que tudo que nós pedirmos, se não for para os nossos deleites, o Senhor vai fazer. E se você não pede, é errado. Temos que pedir, temos que ser ousados. Não aceite os rótulos dos fracassos. O oposto do sucesso não é o fracasso. O oposto do sucesso é a desistência. Então, não desista, meu amigo, porque Deus não desiste de você. Aleluia. Pedi, dar-te-vos-á. Buscar, encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E o que bate, a porta se abre. Vai abrir em nome de Jesus. Segundo Mateus 7, 7 a 8. Então, vamos aprender com Jabes. Não aceite os rótulos negativos. Olhe para Jesus, o Deus que muda a história. Invoque, ore, jejue. Troca seu fardo com o de Jesus, porque ele é leve. Peça a bênção de Deus. E que alargue a minha tenda, a minha vida, a tua visão, o teu horizonte. Veja como Deus te deu. É especial. E quando o pastor falou que realmente nós passamos aí por algumas cidades, eu estou em cima dessa palavra, apóstolo. Senhor, alarga as minhas tendas. Então, nós passamos por Tabuão, passamos pelo Record, pelo Campo Limpo, passamos por Osasco que estamos aqui em Pardinho. Olha que maravilha, né? Alarga a tua tenda, alarga teu pensamento, alarga a tua visão. Tenha visão de águia, na certeza que Deus está contigo, que Deus está conosco. E eu te digo, não temas. E é tão importante você mudar a tua mente. Não aceitar o que te dizem. Quando o João Vitor ficou doente, muitos sabem, o médico não tinha nos dado esperança nenhuma. As esperanças que o médico nos deu eram terríveis. Se ele saísse da mesa de cirurgia, talvez ele ficaria paraplégico, ou talvez ele ficaria cego. Muitos conhecem o João Vitor. Meu Deus! João Vitor hoje é um líder, foi um líder de célula, em breve vai ser aqui também, em nome de Jesus, né? Hoje ele é um servo do Senhor, mas no dia que ele foi para a cirurgia, o médico me falou assim, mãe, eu já te disse que é muito complicado. E eu falei para o médico, mas doutor, eu vou sair daqui
com o meu filho no colo. Ele tinha 7. Hoje ele está com 15 anos, um grande apagão que já me passou, né? Não precisa muito para me passar também. Mas hoje ele já está maior do que eu. E a outra bênção, né? O Senhor tem alargado as nossas tendas. Eu estou num lugar que se chama Ninho Verde, né? Ninho Verde 2. Meu Deus! E a gente aqui, pastor, apóstolo, nós temos começado a evangelizar dando amora, fazendo um suco, levando uma água fresca. Quando está frio, a gente leva café, né? A gente dá laranja. Então, Deus nos dá estratégias. A igreja de Osasco começou conosco dando café para crianças. Aqui a gente está dando suco, cheiro verde. Deus tem alargado. Glória a Deus. Mas precisa começar em você. Seja ousado. Seja ousado. E agora eu quero que o pastor Alex comece a abrir o chat. E você comece a pensar aquilo que tem dito, você talvez esteja dizendo sobre você. Não deixa sair da tua palavra, da tua boca, palavras de maldição. Abençoe. Meu Deus. Profetize. Aleluia. Talvez você não veja, mas creia. Ontem nós aprendemos que nós precisamos de esperança, mas o que gera o milagre é a fé. Ontem não, antes de ontem. Aleluia. Então, meu querido, gere fé no seu coração. Porque o Deus que abençoou Jabes, que mudou a história de Jabes, que mudou a história da Maria Clarice, é o Deus de hoje. É o Deus que te fala nessa noite. Creia, porque eu estou contigo. Eu te sustento pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. Vamos nos aproximar. Vamos nos aproximar do trono do Senhor, do trono de graça, com confiança. Hebreus 4,16 nos diz assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça, nos ajude no momento da necessidade. Eu não sei qual é a tua necessidade, mas eu sei que o Senhor que sabe, Ele é fiel e justo para completar a obra que começou na tua vida, na tua família. Olhe na tua família e declare, a minha família é uma bênção. O meu filho vai ser uma bênção, porque é isso que eu profetizo sobre a vida de João. É isso que nós profetizamos. Você é um homem de Deus. Você será um grande homem do Senhor. Você será um homem visitado pelo Espírito Santo. E eu e a minha casa servimos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E a casa do João, a casa do Lucas, a casa da Camila servirão ao Senhor. Então, aleluia. Mude a sua história. Primeiro em você mesmo. Tire os rótulos da sua vida. Olhe para Jesus. Invoque, alargue as suas tendas. Comece a alargar suas tendas aqui no seu pensamento. Porque você é especial para Deus. E Ele quer te visitar nessa noite. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, e levante suas mãos mesmo para o Senhor, declarando, Deus, eu estou aqui, porque eu sei que o Senhor está comigo. Eu sei que o Senhor está neste lugar. Eu sei que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e que me criou e que nos criou, Senhor. O Senhor nos criou não importando qual é a declaração, qual é o olhar do mundo, Senhor. Aonde não há porta, abre a porta para os teus filhos, porque são seus filhos, ó Pai. Aleluia. Amado, vem de encontro à necessidade dos teus servos, mas acalma, Senhor,
de coração aflito. Coloca, Deus amado, o teu amor, Pai, que ele sinta o teu amor, porque o Senhor o ama, que ele se sinta valorizado. O Senhor não se esqueceu de ti, meu amigo. Oh, filho amado, você tem falado para o Senhor que ele se esqueceu. Ele não se esquece de você. Ele não se esquece de nenhuma das tuas situações. Ele não esquece dos teus pensamentos. Ele não esquece, nenhuma oração fica sem ser respondida. Mas o Senhor, o Deus do milagre, o nosso Pai eterno, celestial, Ele está te visitando. Espírito Santo, seca essas lágrimas. Coloca, Senhor amado, coloca, Deus, o teu amor que acalma a tempestade. Espírito Santo, visita cada lar, visita cada família, visita, Senhor amado, a necessidade do teu povo, mas que eles sejam ousados na tua presença, sabendo que eles são especiais, são meninas dos olhos do Senhor. E que eles tenham, Senhor, as suas mentes, os seus olhos ampliados e as suas tendas alargadas, na certeza que o Senhor, o Deus de Israel, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, é o mesmo hoje e todo o sempre. Amém. Amém e amém. Em nome de Jesus. Aleluia. Você que recebe essa palavra, louvando e agradecendo ao Senhor, porque Ele tem cuidado de ti. Obrigada pela oportunidade. Que Deus glória a Deus. Obrigado, Maria Clarice, pastora, você é uma bênção. Olhando aqui, vendo essa história toda, eu tinha esquecido o Jardim Record. Eu falei o seu currículo aí, quando você passou, esqueci o Jardim Record. Olha só em quantos lugares ela foi pontuando, né, pegando aqui um gancho da mensagem do Maurício Paião, né, o livro de Atos, como Deus nos inspira a fazermos a diferença. Eu louvo a Deus porque você tem feito a diferença. Por onde você passa, Deus te levanta para produzir atos reais e concretos da manifestação do seu poder. Deus abençoe. E nós aqui somos gratos a Deus porque sabemos que muito em breve, aí no Ninho Verde 2, né? Eu não sei quantos ninhos tem, afinal de contas. 1, 2, 3, quantos são? Ninho 1 e 2. Ninho 1 e 2. Só 2 ninhos, então tá bom. Então você tem 2 desafios, né? Abrir uma renovada no Ninho 1 e no Ninho 2. Nós vamos, em todos os ninhos, nós vamos ter uma renovada para a glória do nome do Senhor, tá bom? E olha, nós já somos de Jesus, já somos salvos, temos o direito à vida eterna, e nada impede de você trazer também uma laranja, uma mexerica para nós aqui, uma jabuticaba, né, um cheiro verde, tá bom? Tá? Nós vamos receber com gratidão. Vamos levar, tá bom? Tá bom, Deus Tá abençoe. bom, acabamos demais. Beijamos, Maridano, pastor Valdecino, filhão aí, Deus abençoe, viu? E amém. Assim que acabar essa quarentena, vamos fazer uma caravana para ir no Ninho Verde 2, tá bom? Deus abençoe. Amém, querido. Muito bom. Pastor Alex, prosseguimos. Tem mais um. Deixa eu falar aqui só uma coisa para você. Olha, quando você coloca um pedido de oração aqui no chat, creia. Olha quantas pessoas estão intercedendo por você. Você não está sozinho. Quando o pastor Alex abre o chat ali no final, escreva com muita fé, peça um milagre que você está precisando, porque Deus está operando. Olha só, o primeiro testemunho aqui foi da Verinha e da dona Penina, que é a mamãe dela. Eu acompanhei a luta dela na dessa casa. Gente, é só Deus. É o milagre de Deus. Então, quando você coloca o seu pedido aqui, pode ter certeza, Deus vai atender. Seja ousado como Jabes foi ousado no seu pedido, na sua determinação, porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Vamos ouvir então o testemunho? Amém, apóstolo. O testemunho é do Gilberto e da Jusce, da área Azul 7, a respeito do filho deles, o Iago.
houve um grande livramento que Deus deu para o nosso filho Iago, diz o Gilberto. Ele esteve internado na quarta-feira com constipação crônica e a urina escura. Ele, inclusive, mandou as fotos de todo o processo, muito legal. Uma pena a gente não conseguir mostrar aqui por questões delicadas. Mas eu não podia entrar para ficar com ele. Mas eu ficava assistindo a vigília do lado de fora e coloquei o nome dele e graças a Deus no outro dia ele recebeu alta e nos exames não constou nada para a glória de Deus. O médico não entendeu nada, mas sabemos que foi a mão de Deus. Meu Deus, vamos aplaudir ao Senhor, louvado seja. Olha onde está chegando a nossa vigília, nos hospitais, em exames, intervenções. Olha onde nós estamos entrando pela graça, misericórdia e bondade de Deus, né? E o milagre está acontecendo na sua casa, nos hospitais, aonde tem chegado essa vigília, a bênção tem chegado, né? Tem chegado. Então, creia, simplesmente creia, né? Deus está operando e o céu está liberado para o teu milagre. Nós vamos agora para a terceira administração. A administração, então nós vamos voltar aqui, né? Nós saímos aqui da sede, fomos para Pardinho, são quase 300 quilômetros de estrada, pela Castelo Branco. Aí nós voltamos agora para São Paulo, e antes de ir para São Paulo, a gente vai para a direita e vamos para o Taboão da Serra, onde nós vamos encontrar o pastor Eliseu, a Sandra, né, o Aldo, a Luzia, né, a região do pastor Eliseu. Para entrar em Taboão da Serra tem que pedir ali a autorização do pastor Eliseu, porque ele comanda tudo naquela região, né? Ele é um homem forte lá. Ele e o pastor Silvino são feras ali, né? E todos os demais pastores, Carol, né, o Juscelio, e louvamos a Deus pela vida da nossa querida Luzia. Estamos aí felizes por você, viu, minha filha? A Luzia está sempre ativada nas lives, sempre ativada nas vigílias, não perde uma vigília. Ela é uma grande obreira, uma grande líder nossa no Taboão da Serra, né? Se eu não me engano, eu não tenho certeza, você vai ser uma das ministradoras do congresso ou não? De mulheres? Não que eu saiba. Não que eu saiba. Então tá bom. Então tá. Mas a Luzia é uma bênção de Deus, quero honrar a sua vida, viu, filha? Né? Irmã do pastor Silvino, irmã do Luia, e se eu for falar todos os nomes aqui, são mais de 107 irmãos, então não vai dar tempo de falar todos, né? Que é uma família muito, muito grande, né? E eu louvo a Deus pela sua vida, pelo seu maridão, pelo seu filhão, e como Deus tem te usado, viu, filha? Que você continue crescendo e sendo usada e ousada na presença do Senhor, tá bom? Deus te abençoe e Deus te use, filha. Amém. Amém. A paz do Senhor a todos. Estão me ouvindo? Faz assim, ó. Para mim saber que estão me ouvindo bem. Amém. Amém. Sim, filha. Eu quero aqui, mais uma vez, agradecer a Deus pela vida do apóstolo Joel, este homem que tem sido uma inspiração para mim, para minha família, que nós amamos tanto. O apóstolo Joel tem sido alguém que tem nos inspirado a andar além, a ir além, a crescer, tem nos motivado. E eu louvo a Deus pela sua vida, apóstolo Joel, por tudo que o Senhor tem feito, tem sido inspiração, realmente. Eu quero um dia, já falei isso, vou repetir novamente, quero um dia chegar a 1/3 do que o Senhor é, a pessoa que o Senhor é, motivadora, exemplo. Eu creio que um dia eu chegarei lá, em nome de Jesus. O Senhor é inspiração para nós. Tenho certeza que se eu abrisse aqui para alguém falar, todo mundo falaria a mesma coisa. Também quero louvar a Deus pela vida dos meus amados discipuladores, a Sandra e o Eliseu. Pastor Eliseu e a Sandra têm sido tão generoso conosco, tão cuidadoso. Quando nós chegamos à igreja, cheios de ranço, cheios de sujeira, e o pastor Eliseu e a Sandra foi limpando, lapidando, cuidando, para que hoje
nós nos tornássemos pessoas melhores do que quando chegamos na igreja. Chegamos muito sujos e Deus foi usando a vida deles para nos limpar e nos tornar quem somos. Então, eu sou muito grata a Deus pela paciência do pastor Eliseu, pela paciência da Sandra comigo, pelo menos, né? Cheguei cheia de problemas e eles tiveram amor e cuidado para comigo e cuidou da minha vida. E cuida até hoje da minha vida e da minha família. Então, eu quero louvar a Deus por eles. E, aproveitando, agora eu quero falar do que o Espírito Santo ministrou no meu coração, desde o momento que o apóstolo Joel pediu para trazer uma palavra. E está em Atos, capítulo 28, do 1 ao 10. Eu vou ler e diz assim: estando a salvos em terra, soubemos que a ilha se chamava Malta. Os habitantes da ilha demonstravam impressionante bondade para conosco, preparando uma fogueira e receberam bem a todos nós, pois estava chovendo, fazia bastante frio. Enquanto Paulo ajuntava um feixe de gravetos e os lançava ao fogo, uma víbora, espantada com o calor, agarrou-se à sua mão. Assim que os habitantes da ilha viram aquela cobra presa na mão de Paulo, comentaram uns com os outros: com toda certeza, esse homem é um assassino, pois tem sido salvo do mar revolto. A justiça não lhe permitirá que continuará vivendo. Contudo, Paulo sacudiu a cobra no fogo e não sofreu mal algum. Eles, porém, acreditavam que Paulo começasse a inchar ou caísse morto de um momento para o outro, mas havendo esperado por muito tempo e observando que nada de anormal lhe acontecia, mudaram de opinião e passaram a exclamar que ele era um deus. Nos arredores daquele lugar havia uma grande propriedade que pertencia a Públio, o principal da ilha. Ele nos veio convidou a ficar em sua casa, e por 3 dias generosamente nos recebeu e nos hospedou. Todavia seu pai estava muito enfermo, acamado e sofrendo com uma febre e uma disenteria. Paulo então foi lhe fazer uma visita e logo depois de orar, impondo-lhe as mãos, o curou. Havendo ocorrido esse fato, os outros doentes da ilha vieram também e saíram curados. E eles nos prestaram muitas homenagens e honrarias. E quando estávamos prestes a embarcar, nos ofertaram o suprimento de que necessitava para a viagem. Meu Deus! Em Atos, capítulo 23, 11, não precisa abrir, mas diz que o Senhor, ele apareceu a Paulo e disse assim: coragem, coragem, porque foi testemunha em Jerusalém, assim também importa que seja testemunha em Roma. Vamos pensar que Paulo tinha um destino, chegar em Roma. A gente sabe o que aconteceu. Em Atos 27 narra o naufrágio, a tempestade que se levantou, o mar que se quebrou e Paulo chegou até a ilha. Mas eu quero te dizer que debaixo de uma palavra, coragem, muda todo o roteiro da nossa vida. Eu quero dizer algo para você hoje. Deus está gritando o teu nome. Pastora Clarice, coragem. Pastor Joel, coragem. Pastor Silvino, coragem. Walter, coragem. Lourdes, coragem. E seja minha testemunha. Por onde quer que você andar. Seja aqui em Jerusalém ou em Roma, onde eu vou colocar você. Seja minha testemunha. Paulo tinha um determinado de Deus para ele ir. Deus tinha dado uma ordem para ele. Deus tinha falado com ele que era para ele chegar em Roma. E quando Deus dá um decreto, pode até ter levantes de tempestade, pode até ter momentos de dificuldade, mas o Deus que mandou, ele vai te levar onde ele te mandou. Por mais que os levantes se levantam, por mais que a tempestade se levanta, Deus vai te levar aonde ele designou, aonde ele disse que iria te levar. Assim como ele fez com Paulo. Só que Paulo, antes de chegar em Roma, Paulo chegou na ilha de Malta. E eu quero pensar com você. Ninguém deseja ficar ilhado, né? Alguém já sonhou, sonho em ficar ilhado? Não, ninguém deseja parar numa ilha, né? Mas, porém, o que acontece? Muitas coisas na nossa vida, a gente não planeja, a gente não deseja, mas, de repente, você está vivendo aquilo que você não planejou.
Eu sei que Paulo não planejou passar pela ilha de Malta, porém ele foi parar nessa ilha. Às vezes é assim conosco também. Você não planejou, você não desejou e de repente você está vivendo aí dentro de uma pandemia que nós não planejamos. Eu tenho certeza que ninguém pensou em passar por essa pandemia. De repente você está diante de um diagnóstico que também você não planejou, mas que de repente chegou na tua casa. De repente você está diante de um conflito familiar que você também não queria estar, mas que você está vivendo agora. Talvez você está diante de uma notícia que você não esperava ouvir, mas você ouviu. Talvez você está diante de uma notícia de morte. Talvez até a notícia da morte chegou na tua casa. Mas eu quero te dizer que mesmo na ilha, Paulo sabia que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E isso não pode ser apenas falado, tem que ser praticado em nossas vidas. O que fazer na ilha? Amém. Aí você vai ver que Paulo, quando chega na ilha, os moradores fazem uma fogueira, porque estava frio naquele lugar. E para aquecer, para eles não morrerem de frio, então os moradores fazem uma fogueira. Mas para a fogueira permanecer, era preciso colocar o graveto. Agora vamos pensar, Paulo poderia ficar ocioso, estou cansado, acabei de chegar nessa ilha, eu não vou carregar nada. Mas não, a Bíblia diz que Paulo vai carregar os gravetos. Sabe o que acontece? Eu coloquei até aqui uma frase assim, muitas vezes nós queremos o fogo, mas nós não queremos carregar os gravetos. Sabe, o fogo para permanecer aceso é preciso carregar os gravetos para permanecer a chama acesa. O fogo de Deus, Deus tem fogueira, Deus tem fogo, Deus quer derramar, mas Deus quer que você carregue os gravetos. Seja o graveto da oração, do jejum, do dobrar os joelhos, da intimidade com o Senhor, de renunciar a pecados, de dizer eu não quero isso na minha vida, eu não aceito esse sentimento, olha, eu não aceito o espírito de rebeldia, eu não aceito o espírito de fofoca, eu não aceito falar mal, eu não aceito. Esses são os meus gravetos que eu vou lançar na fogueira. Paulo, então, carrega para poder se aquecer. E Deus está dizendo para nós, eu tenho fogo, mas para o fogo acender, para o fogo permanecer, você precisa carregar os gravetos. Eu não sei qual é o graveto, mas eu sei que o Senhor vai falar com você qual é os gravetos que você precisa lançar na fogueira. Talvez eu coloquei aqui, a fogueira seja a vigília e o graveto seja você renunciar uns minutos, umas horas da sua vida para sentar e ouvir e aprender o que Deus quer falar com você. O fogo está aqui, a vigília está aqui e Deus está dando mais para nós. E é o momento de parar e ouvir o que Deus quer falar conosco. Mas aí diz que Paulo, ao colocar o graveto, vem uma víbora e pica a mão de Paulo. Eu coloquei a mordida produz morte quase que instantânea. Uma mordida de uma víbora, de uma cobra venenosa, e as pessoas daquele lugar ficaram esperando Paulo morrer. Olharam e falaram, esse homem realmente vai morrer, né? Foi picado por uma víbora. Só que a Bíblia diz que Paulo, ele sacode a picada da cobra, ele sacode a cobra e ela cai, e mal algum acontece na vida de Paulo. Aí eu coloquei aqui, né? Nenhuma picada maligna do inferno pode fazer mal para nós. Nenhuma situação que vem para tentar te paralisar vai te parar. Existem situações que muitas vezes vêm com o intuito mesmo de te ferir e até mesmo te matar. Mas sabe o que eu quero dizer? A picada pode até ter ferido Paulo, mas não matou Paulo. A picada pode até ter causado dor em Paulo, porém não levou ele à morte. A picada, a Bíblia diz que ele sacudiu, ele não fez escândalo. Ele não começou a gritar dizendo, ai, fui mordido, ai, mordeu. O que muitas vezes as pessoas fazem quando está vivendo uma situação de dor é gritar para todo mundo ouvir. Mas Paulo não. Aqui diz que Paulo sacudiu, não diz que Paulo fez escândalo, que Paulo saiu gritando. Eu acredito que a picada deve ter doído um pouco. Né? Nunca tomei uma picada de cobra mais e nem quero, porém eu acho que deve doer. Né? Acho que quem já tomou deve saber. Mas Paulo não saiu gritando, tá doendo, olha, me machuquei, me feriu, olha aqui como é que tá, alguém me socorre. Não, Paulo sacudiu. O que eu quero dizer? Sacudir é jogar para longe. Tem coisas na vida da gente que nós temos que sacudir e mandar embora, para bem longe da gente, para não nos contaminar, para não nos matar, para não nos ferir e para não nos paralisar. Só que o que acontece? Tem os moradores. E os moradores começam a comentar. É um assassino. Sabe o que eu penso? Essa era uma crítica, né?
Às vezes, no meio da crítica, a gente tem costume de querer levantar a autodefesa e se justificar se alguém fala mal da gente. A primeira coisa é eu vou tirar satisfação, eu vou mostrar que eu não sou isso, né? Eu vou provar que eu também não sou. Mas olha a postura de Paulo. Não mudou em nada. As críticas, vamos dizer, é assassino. Se você ouvir alguém falar que você é assassino, você vai querer provar que você não é. Mas aqui diz que não alterou a vida de Paulo, que as pessoas estavam falando. O que as pessoas estavam rotulando ele. É um assassino. Esse rótulo não entrou no coração de Paulo. Então, eles ficaram esperando que Paulo morresse e nada aconteceu. Então, eles mudaram de opinião. Não é mais um assassino. Aí eles dizem, é um Deus. Vamos dizer que esse é um Deus é um elogio. Também não alterou nada a vida de Paulo. O elogio não mudou em nada. Porque tem pessoas que também não sabem lidar com elogio. Ela fica soberba, orgulhosa, prepotente, arrogante. E a arrogância precede a queda. Porém, Paulo mostra o equilíbrio. Nem a crítica, nem o elogio altera o meu caráter. Eu permaneço sendo quem eu fui designado, testemunha. Não vai mudar em nada. Nem o elogio e nem as críticas que as pessoas estão me fazendo. Então, eu quero te dizer, independente, se estão te elogiando, se estão te criticando, permaneça sendo testemunha de Cristo, em nome de Jesus. Meu Deus. A Bíblia também fala, nesse mesmo texto, que havia um homem chamado Públio, e que era um homem meio que rico, dono de propriedades, pastor Joel, por exemplo. E esse homem tinha... Esse homem tinha um problema dentro de casa. Aí já não é pastor Joel. O pastor Joel é uma benção. Esse homem tinha uma enfermidade dentro da casa dele. Que o dinheiro, porém, não levou solução. O seu pai estava doente há muito tempo. E ao chegar, ele chama Paulo para se hospedar em sua casa. E a Bíblia diz que quando Paulo está lá, Paulo coloca as mãos e esse homem é curado. Eu quero dizer algo para você. Vai se levantar os Paulos nessa vigília, Jesus. Se tem alguém enfermo na sua casa, se tem alguma enfermidade na sua casa, que se levante os Paulos para colocar as mãos aonde você está enfermo e dizer, eu declaro, eu estou curado em nome de Jesus. Assim como Deus foi com Paulo, Deus é contigo, para colocar as mãos em qualquer situação. E se não for enfermidade, for algo financeiro, também você pode declarar com a sua boca, eu declaro. Eu não sei o que você está vivendo, mas Deus está levantando os Paulos nessa noite, assim como o Maurício falou no começo, que somos usados. Então, que se levante os Paulos dessa geração para colocar as mãos e declarar a cura. O que acontece? Coloca as mãos, as pessoas são curadas, e aí, ora, todos são curados, só que aí os outros doentes da ilha ficam sabendo, e vêm todos para Paulo orar. E a Bíblia diz que então, Paulo ora, e todos são curados. E... Meu Deus! Uma coisa eu escrevi aqui, uma coisa é saber o propósito, outra coisa é viver os propósitos. Talvez a gente até canta muitas vezes, né? Eu não sou boa em cantar, mas tem um hino que eu gosto muito que diz assim, eu viverei e cumprirei os propósitos de Deus para mim. Eu posso cantar, mas cantar não vale. Eu tenho que viver. Eu tenho que cumprir os propósitos de Deus para mim. Paulo, naquela ilha, ele estava cumprindo os propósitos de Deus. Ele não planejou estar na ilha. Porém, ele não ficou ali murmurando na ilha. Ele cumpriu o que era propósito de Deus na vida dele. Que ele fosse testemunha de Cristo. Muitas vezes nós queremos um milagre, mas seja primeiro você um milagre na vida de alguém. Antes de receber um milagre, seja você instrumento de cura na vida de alguém. Porque quando você é instrumento de cura na vida de alguém, o próprio Deus vai ser instrumento de milagre para você, para aquilo que você precisa. Se você ser instrumento na vida de alguém, ligar para alguém que está precisando, ser alguém que manda uma mensagem, se preocupa, liga, ora pela pessoa. Isso é instrumento de cura. Porque uma ligação pode mudar a vida de uma pessoa, como várias vezes já aconteceu. Colocar uma mensagem, mandar uma mensagem para alguém e a pessoa dizer, você foi resposta de Deus, eu estava assim e assim. E você fala,
Deus me tocou para mandar essa mensagem para você. E o Espírito Santo te usar para ser instrumento de cura. E Deus está levantando pessoas para ser milagre na vida de alguém. Aleluia. Paulo tinha um destino, Roma. Porém, ele parou na ilha. Mas a ilha estava ali cumprindo os propósitos. A ilha, ele estava cumprindo os propósitos de Deus. Aí eu vejo aquele versículo que diz assim: tudo que vier à tua mão, faça conforme as tuas forças. Não seja daquele que retrocede, daquele que paralisa pela situação, mas que você tenha força no Senhor para permanecer cumprindo o que Deus chamou. No versículo 10 diz que, ao receberem, eles serem curados, a Bíblia diz que eles prestaram muitas homenagens e honraria e ofereceram todo o suprimento para a viagem de Paulo para Roma. Se caso você está na ilha e não tem recurso para chegar em Roma, eu quero te dizer que Deus levantará pessoas que vão te honrar. Deus levantará pessoas que vão suprir tudo que você precisa. Se não tiver ninguém para ser levantado, para suprir, Deus vai te dar condições para você adquirir tudo o que você precisa para chegar em Roma. Porque aquele que mandou, ele vai cumprir o que ele mandou. Havia uma ordem. Foi Deus que disse para Paulo que ele iria chegar em Roma. Então, o que mandou, embaixo da promessa, Paulo se moveu. Então, se Deus mandou, Deus vai suprir todas as necessidades que você precisa. Em nome de Jesus. Eu creio. Mas se de repente você estiver dizendo assim, como que eu sei os propósitos de Deus? Como que eu vou saber quais são os propósitos de Deus para mim? Eu quero hoje, como boca de Deus, dizer para você um propósito. Se você ler a Bíblia, você vai achar vários propósitos que Deus tem para a tua vida. Mas um propósito, eu quero ser boca de Deus para você. Talvez você vai pensar assim, mas essa palavra, Luzia, não foi para mim. Essa palavra foi lá no Antigo Testamento. Mas eu quero te dizer que bateu em meu coração. O Espírito Santo diz para mim falar isso para você. E mesmo que essa palavra foi designada naquele tempo para esse profeta, que era o profeta Jeremias, eu quero dizer que assim como Deus usava profetas naquela época, o Senhor está me usando hoje para dizer para você essa palavra. Em Jeremias, capítulo 1, 5. Não precisa abrir, mas eu quero que você escute. Antes mesmo de te formar no ventre materno, eu te escolhi. Antes que viesse ao mundo, eu te separei. Te designei para a missão de profeta para as nações. Ó, o Senhor está gritando teu nome. Eu te escolhi para profeta das nações. Antes de ser profeta das nações, o Senhor está gritando aqui para mim e para você. Você vai ser profeta dentro da tua casa. Você vai ser boca de Deus dentro da tua casa. E vai começar a profetizar dentro da tua casa. Porque o Senhor, antes do ventre da nossa mãe, o Senhor nos escolheu, nos designou, nos determinou esse propósito para sermos profeta dessa nação. Nós não somos aqueles que retrocedem ou que paralisam por causa da situação. Eu quero declarar isso na tua vida em nome de Jesus. Que se levante os profetas essa noite. Em nome de Jesus. Você é profeta do Senhor. E outra, não precisa se preocupar o que falar. Quando Deus escolhe alguém, Ele coloca as palavras na sua boca. Não temas, somente fale, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu quero contar um testemunho que aconteceu comigo. Durante muitos anos, eu sofria muito com cálculo renal. Várias vezes eu passava muito mal. E eu tinha que ir para o hospital, tomar remédio, e cheguei a ficar internada várias vezes por causa de cálculo. Uma vez ela parou no canal da bexiga, não saía, e a dor também não passava. Eu tive que tomar um remédio para poder alargar, para ela poder sair, e foram muitos anos. E quando eu engravidei do Mateus, não foi diferente. Ao 7º mês, eu estava aqui em casa e, de repente, eu não aguentei de dor. E a minha vizinha me levou para o hospital, chegou no hospital, eu tomei Buscopan e tomei soro, mas não adiantou. A dor continuou. Eles ligaram para o meu médico, pedindo autorização para mim tomar o Tramal, né? Porque senão ia ser morfina, mas como eu estava grávida, não podia.
E aí eu tomei o Tramal e fiquei mais mal. Fiquei muito mal. E aí, então, meu médico mandou eu ir para o hospital onde ele estava atendendo. Eu saí do hospital que ele estava, fui para o hospital que o médico estava atendendo. E ele me passou uma dipirona. Eu falei, meu Deus, tomei tanto remédio a tarde inteira, passando mal. E uma dipirona aliviou. Vim para casa. E de madrugada, a dor voltou novamente. Voltamos para o hospital e fiquei internada 7 dias. E um dos exames descobriu que o pezinho do Matheus estava pressionando aquela pedra. Então, se ele não mudasse de posição, eu também não aliviava a dor. Fiquei 7 dias internada e nada. Voltei para casa mais 21 dias, deitada e banheiro e não fazia mais nada. E graças a Deus, eu tenho uma igreja que é uma bênção. Pessoas da igreja vinham na minha casa, me ajudavam, fazia almoço, me ajudava o tempo todo, porque Deus é muito bom, né? Só que eu não aceitava aquela situação. Eu falava, Deus, né? Até quando eu vou ficar assim? E um dia, na célula, eu pedi oração. Falei, olha, eu estou com a pedra, estou à base de remédio, mas eu creio no poder de Deus. Nós oramos juntos, em concordância na célula. E quando eu cheguei em casa, a pedra saiu para a glória de Deus. E para a glória de Deus, a pedra não só saiu, mas eu nunca mais, fazem 8 anos, semana que vem, que eu tive essa crise, e eu nunca mais tive crise de pedra no rim, para a honra e glória do Senhor. Estou contando isso, são um de muitos detalhes que o Senhor fez milagre e faz. Então, assim, eu não sei qual a situação você está vivendo, mas eu sei que o Jeová Rafá está aqui nessa noite para dizer, eu tenho o poder de te curar. Eu posso curar toda e qualquer enfermidade. Mas se por acaso o Senhor não curar, Ele não deixa de ser Deus. Ele quer também ser glorificado, mesmo se não houver cura da maneira que você planejou. Mesmo que as coisas não aconteçam da forma que você planejou, no momento que você orou e aquela cura não aconteceu naquele exato momento. Mas vai haver cura no tempo determinado por Deus, em nome de Jesus. Eu quero orar. Cada um que está aqui colocando no chat, pode liberar. Eu quero estar orando por vocês e profetizar em nome de Jesus a liberação do céu. Mas eu quero que você aí da sua casa, como profeta de Deus, comece a profetizar sobre os seus pedidos, sobre aquilo que você está buscando, sobre os pedidos que você deseja alcançar. Comece a declarar, eu sou profeta da minha casa e eu declaro a cura do Senhor em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós colocamos agora, Senhor, como profetas seus, nós nos levantamos para profetizar. Nós nos levantamos como boca de Deus para dizer, Senhor Deus, que haverá cura, que haverá suprimento financeiro, que haverá portas abertas, que famílias serão abençoadas, que haverá suprimento de necessidade. Nós profetizamos, Senhor Deus, que em nome de Jesus, o Senhor vai entrar com cura, Senhor Deus, ó Deus, sobre o Covid, o Senhor vai entrar com cura, Senhor Deus, sobre qualquer cálculo renal, sobre a pressão alta, ó Deus, o Senhor vai entrar com cura sobre o diabetes, Deus, o Senhor vai entrar com cura sobre libertação, ó Deus, de droga, de vícios, Pai, em nome de Jesus, nós queremos declarar que o teu mover, Senhor, irá acontecer nessa noite, pessoas serão restauradas, filhos irão voltar, Senhor, filhos irão ser, Deus, tocados por Ti, serão curados, Senhor, de todo mal, ó Deus, de todo vício, Pai, nós queremos profetizar que os corações dos filhos se voltarão aos pais, e o espírito de rebeldia, de desobediência, irão sair dos lares em nome de Jesus. Nós queremos declarar, Deus, que vai queimar o primeiro amor. Se tem alguém aqui que está desanimado, que está frio, Senhor, espiritualmente, eu quero profetizar que volte o primeiro amor, que você se lembre da onde você caiu, se arrependa e volta às primeiras obras. Ó Deus, em nome de Jesus, que possa reacender, Deus, a chama, que possa reacender o fogo, Deus. Eu quero declarar em nome de Jesus salvação na vida daqueles que são nossos, aqueles que ainda não se renderam aos seus pés. Ó Deus, eu quero declarar, se tem alguém enfermo dentro da nossa casa, vai haver cura em nome de Jesus. Eu declaro, eu profetizo, Senhor, respostas vindo do céu, não para a nossa glória, mas para que o nome do Senhor seja exaltado, Senhor, e respondido em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Que palavra! Você que recebe essa palavra, aplauda ao Senhor. Meu Deus, louvado seja Deus. Que vigília! Gente, eu não sei você, mas eu estou aqui vibrando. Olha, terceira palavra
terceira liberação profética. Olha aí, começamos com o Maurício Paião, profetizando aí a ação do Espírito Santo, pastora Maria Clarice falando sobre Jabes, sendo ousado, e agora essa palavra maravilhosa de Atos 28. Obrigado, Luzia. Como aprendemos tantas coisas. Eu estou aqui pensando como é que o pastor Marcelo vai fazer com tantas pérolas que foram lançadas hoje. Meu Deus, Deus seja louvado, viu? Recebemos com gratidão. Pastor Alex, tudo bem? Tudo em ordem, apóstolo. Vamos seguindo. Em nome de Jesus, testemunho, o telefone já está no chat aqui, para quem quiser testemunhar. Amém. Pastor Marcelo, tudo bem aí, né, meu filho? Maravilha, né? Maravilha, meu Deus! Meu Deus. Gente, olha, não é por nada não, olha. Hoje você percebeu que nós não temos nenhum convidado de fora. Mas olha as pérolas que nós temos dentro da nossa casa. Não desmerecendo nenhum de fora, mas Deus tem levantado profetas dentro da nossa própria casa. Olha, nós vamos agora para a última ministração, mas como passa rápido, meu Deus do céu, está voando aqui, né? Agora que estamos esquentando, agora que a unção começou, agora que a chapa começa a esquentar, né? Eu ainda hei de montar um dia para nós sairmos da vigília até às 6 horas da manhã. Eu quero ver quem é valente aí comigo, hein? Tá bom? Vai preparar uma garrafa de café do lado e vamos passar uma noite inteira com ministração e oração. Nós já tivemos, só para você saber, até esse exato momento, até essa última palavra que foi aqui da Luzia, nós já recebemos de Deus 74 palavras proféticas, 74 bênçãos que foram liberadas. Gente, quem vai só no domingo da igreja, deixa eu fazer aqui só uma conta para você ver como nós somos abençoados nessa vigília. Quem vai aos domingos da igreja para receber a palavra, ele recebe uma palavra por domingo. No final do ano, ele vai receber 52 palavras. Preste bem atenção. Em um mês, menos de um mês, em 19 dias, já recebemos 74 palavras. Isto é manifestação de Deus, revelação atrás de revelação, poder de Deus sendo manifesto, né? Por isso que as vigílias, elas são impactantes e elas abrem o céu, porque nós buscamos intensamente a Deus. E essa última administração de hoje é do nosso regional, pastor Wagner Carvalho. Pastor Wagner Carvalho, meu filho amado, em quem me comprazo, ele é nosso regional lá do Vale do Ribeira. É isso mesmo, né, pastor? Vale do Ribeira, que abrange Itanhaém, ali a região praiana, muito linda aquela região, né? Ele mora numa casa linda, meu irmão, é uma coisa de Deus ali, viu? Ele pegando ali Itanhaém, pegando ali Peruíbe, depois Iguape, né? E agora estamos aí para inaugurar mais uma nova igreja que o pastor Armando, que está sob a cobertura dele, acabou de construir mais uma igreja lá, e que assim que acabar a quarentena, nós vamos estar inaugurando essa igreja lá. Pastor Wagner, da pastora Dori, né? Ele acabou de fazer agora recentemente uma cirurgia no joelho, mas que foi um sucesso para a glória do nome do Senhor, e eu quero louvar a Deus pela sua vida, viu, pastor, e dizer que Deus te use poderosamente nesta noite, em nome de Jesus. Amém, apóstolo, obrigado. É uma alegria, né, estar aqui com os irmãos, participando dessa noite de bênção, tantas palavras, né, que já recebemos, meu Deus. Eu sei que, como o senhor disse, as pessoas vão ao domingo, pegam uma palavra e em poucos dias tantas palavras já foram ministradas, palavras que mudarão muitas vidas,
palavras que trarão à existência aquilo que ele tem no desejo do coração, o Senhor vai fazer com que venha acontecer. E hoje eu quero trazer uma palavra que o Senhor tenha sentado no meu coração, e eu sei que a gente ouve muito as pessoas dizerem, né, estamos passando por um momento difícil, não é um momento fácil, é uma verdade. Porém, o Senhor nos deu autoridade, o Senhor tem nos dado essa autoridade para que as coisas venham ser muito diferentes. E eu quero, assim, como pastor, como irmãos que somos, né, na nossa denominação, profetizar a cada pastor regional, a cada pastor, a cada líder de célula, que o Senhor tem para cada um de nós uma palavra de poder, uma palavra que trará resultado. Eu queria hoje, quero ler com os irmãos, uma passagem muito linda que está no livro de Isaías. Isaías 55, versículo 10 e 11, diz assim: porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam antes de regarem a terra e fazerem produzir e brotar e dar sementes ao semeador e o pão ao que come, assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará com que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Eu quero falar hoje sobre o poder da palavra e os seus resultados. Quando nós olhamos para essa palavra, a gente vê chuva, né? A chuva é uma coisa que alegra muito ao coração das pessoas, principalmente quem está precisando. Quando você vai ali para olhar, né, o nosso país, por exemplo, o Nordeste, quando lugares secos, sequíssimos, né, que ficam ali há tanto tempo esperando por chuva. E aqui a Bíblia diz que desce do céu, e ela não sobe antes que haja um resultado. E quando a gente olha para isso, a gente vê a alegria daquele povo quando espera pela chuva. E eu vi esses dias uma reportagem onde, por muitos anos, uma cidade estava esperando por chuva, e quando eles olhavam para as nuvens, eles já esperavam vir aquela chuva para que trouxessem a mudança. Mas ali não acontecia. Mas aqui um dia a chuva chegou. E ali escorreram plantar, aproveitar aquele momento, lançaram a semente sobre a terra, porque eles sabiam, porque haveria o crescimento, haveria o desejo que eles tinham no coração iria acontecer. Então a alegria era tamanha diante daquele povo. A chuva trouxe tanta alegria. E eu tenho assim, o meu coração, a cada um de nós, temos essa palavra que traz o poder, que traz o resultado. Quantas pessoas estão esperando por essa palavra? Quantas pessoas agora, nesse exato momento, que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo, estão precisando de algo e está na nossa boca, porque o Senhor nos deu essa palavra. Porque essa palavra ela não volta vazia, ela vai acontecer. Aleluia. Ela vai trazer um resultado positivo para aquele que espera, para aquele que crê. Quando nós olhamos para essa palavra como resultado e como poder, me faz lembrar, ali no livro de Atos, eu vi os nossos irmãos usaram muito o livro de Atos, eu quero também aproveitar aqui hoje, falar em Atos 10, quando fala ali de Cornélio, né? Quando Pedro estava ali pregando a palavra com tanta alegria, com tanto poder, ele confiante naquilo que ele tinha visto, a certeza que ele tinha do poder da palavra de Deus como resultado. E Cornélio, ele se inflama, ele fica com o coração cheio e ele chama para que Pedro viesse falar dessa palavra aos seus familiares. E ali a gente vê algo tremendo, que enquanto Pedro falava do poder da palavra, o resultado da palavra acontecia no meio da família dele. Pois a Bíblia diz que todos que estavam ali, que receberam, foram cheios do Espírito Santo de Deus. E poder. Então, há poder quando nós falamos, há no reino espiritual o agir sobrenatural do poder da palavra de Deus. Ainda dentro dessa mensagem, eu queria falar uma passagem muito linda que o Senhor colocou no meu coração os dias,
e eu estava meditando, que está no livro de 2 Reis, no capítulo de número 3, que fala quando Josafá, Jeroão e ali o rei de Edom, eles se reúnem para formar um exército para ir destruir, para acabar ali com a tirania dos moabitas. E a Bíblia diz que eles se reúnem e eles vão para essa batalha. E no meio da batalha eles prepararam, só que era um lugar muito difícil, um lugar muito árido, um lugar muito seco. E ali eles, com o desgaste de toda dessa guerrilha, eles acabaram ficando sem alimentação e passaram por grandes dificuldades. E naquele momento, então, eles não tinham mais recursos, os animais estavam com sede, o exército sedento, e não tinha mais água, não tinha mais nada, não tinha um alimento, e principalmente a água para os animais ali poderem locomover ali o seu exército. E de repente, então, começaram a buscar algum meio. Mas ali tinha um homem, Josafá, o rei Josafá. O rei Josafá que confiava no poder da palavra. Ele acreditava no poder da palavra e sabia que quando a palavra é lançada, ela tem o resultado. E quando ele então vê aquela dificuldade, ele clama, ele dá um brado, diz assim, e aqui não tem uma pessoa de Deus para que a gente possa buscar nele uma palavra de direção. Nós precisamos de um homem de Deus para que nos dê a direção o que fazer. E de repente um homem se levanta ali no meio e diz assim, aqui tem sim, aqui tem um homem, um profeta, um homem de Deus chamado Eliseu, na qual ele deitava água nas mãos de Elias. Quando eu olho para essa mensagem, eu quero reportar a cada um que está me assistindo e está me ouvindo. Esse homem somos nós, pastores. Nós precisamos ser conhecidos na nossa cidade, conhecidos na nossa região, como esse profeta, na qual as pessoas necessitam e vão dizer, ali tem um homem na qual o que ele fala acontece, porque há poder na palavra. Meu Deus. Por mais que a gente pense que nós não temos autoridade para isso, por mais que a gente pense assim, mas eu não tenho condições para isso, eu sou muito pequeno, a minha pequenez não faz com que eu tenha essa autoridade, mas eu quero dizer, quando nós profetizamos, quando nós abrimos com certeza e dizemos, há poder naquilo que nós estamos fazendo, o Senhor, ele muda, porque a palavra ela não volta vazia. Aquilo que o Senhor prometeu, aquilo que você falar, aquilo que nós falarmos, com certeza irá acontecer. E ali então, eles vão, aquele homem diz, olha, tem ali o profeta Eliseu, e eles vão até o profeta Eliseu. E aqui tem uma parte muito linda, que quando eles chegam diante do profeta Eliseu, o profeta Eliseu diz assim, olha, por conta de Josafá, eu vou falar com vocês, mas se não fosse por Josafá, eu nem olharia para vocês. E ali então ele chama um tangedor, um músico, e aquele músico começa a adorar ao Senhor. O louvor ele sobe diante de Deus. E Deus então manda a palavra para o profeta. E ali o profeta diz para eles, olha, vocês vão, cavem muito poços, cavem várias covas, muitas covas, porque o Senhor enviará a tua resposta. Vocês não verão chuva, vocês não verão vento, vocês não verão nada sobrenatural, mas o Senhor vai suprir, porque a palavra não volta vazia. E eles saíram, obedeceram, cavaram os poços, cavaram aquelas covas, e ali o Senhor enviou o alimento, o Senhor enviou a água desceu, a água veio, encheu todas as covas. Os animais beberam, se fartaram, não faltou água. E o Senhor ainda deu mais. Deu todo o povo, os amonitas, né? Os moabitas, aliás, na mão dos 3 reis. O Senhor deu a vitória. Porque a palavra, ela não volta vazia. Deus é contigo. Deus é conosco. Nós vamos vencer, nós vamos prosperar, nós vamos crescer, nós vamos ter muitas vitórias, porque o Senhor tem nos usado com palavras proféticas. Agora, dentro dessa palavra, ainda a palavra ela tem efeito. Como eu disse, né, foi usado muito aqui o livro de Atos dos Apóstolos, e há uma passagem tremenda no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2,
que eu queria até ler com os irmãos, que diz assim, no versículo de número 3, capítulo de número 3 e versículo de número 3 em diante, diz assim, o qual, vendo Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu-lhe que desse uma esmola, pois ali tinha um homem que estava ali, né, enfermo e precisava. Pedro e João, fitando os olhos nele, disse, olhe para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Então disse Pedro, não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho, isto eu te dou. Em nome de Jesus, Aleluia. Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés, os seus artelhos se firmaram. E saltando eles, pôs-se em pé, e andou e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Olha só, meu querido irmão. Meu Deus. Esses homens tinham uma intimidade tão tremenda com Deus. Eles poderiam chegar diante desse homem paralítico que tinha a média de 40 anos já de idade e desde nascença ele era paralítico. Por todos os dias ele ia para buscar algo. Todos os dias assentavam ele à porta do templo para receber algo. Mas naquele dia estava chegando Pedro e João, que não estavam indo para buscar qualquer coisa. Eles estavam indo para ir adorar ao Senhor. A hora da oração. Meu Deus. E ali Pedro e João diz assim, olha para nós. Como foi dito lá com o rei Josafá. Não tem um homem de Deus aqui nesse lugar que possa nos dar a direção? Naquele momento, aquele paralítico olha para Pedro e João, e Pedro e João falam assim, olha, não temos ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu posso te dar. Nós temos a palavra que pode mudar a tua história. Eu tenho uma palavra que pode trazer o resultado e te tirar dessa situação. E quando nós vamos para o livro de Atos, ainda no capítulo de número 4, e no versículo de número 29, isso aqui eu achei muito tremendo, diz assim, agora, pois, o Senhor olha para as suas ameaças e concede aos seus servos que falem com toda a ousadia a sua palavra, enquanto estendes a mão para curar e para que façam sinais e prodígios pelo nome do Senhor Jesus Cristo. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Tremendo o poder da palavra de Deus. Tremendo o poder da palavra de Deus. O Senhor quer que nós venhamos usar essa palavra. Nós temos ouvido desde as primeiras vigílias, nós temos ouvido de todas as formas, através de mensagem, através de hinos, através de internet, mas diante de tantas as dificuldades, às vezes as pessoas começam a levar essa palavra como se fosse simplesmente um chavão. Mas eu quero dizer, chamar nessa noite a atenção, quando esses homens começaram a orar, e começaram a buscar, e começaram a falar a palavra, algo diferente aconteceu. Quando isso começar a fazer um mover tremendo na nossa vida, de chegarmos para as pessoas e dizer, olha, eu chamo a responsabilidade para mim, em o nome de Jesus Cristo, receba essa cura. Em o nome de Jesus, receba essa vitória. A palavra, ela vai ter o efeito. Nós vamos lançar a palavra e ela vai ter o efeito. Porém, queridos, aqui nós vemos duas atitudes nessa passagem. Primeira atitude, os que buscam na porta do templo. E a segunda, os que buscam no altar do templo. Os que buscam na porta do templo vêm somente para buscar ou tentar conseguir o ouro ou a prata. Mas nem sempre pode conseguir. Ele vai para tentar conseguir alguma coisa, como era o caso daquele homem. Todos os dias ele ia para buscar o ouro ou a prata. Mas aqueles que buscam no altar do templo, eles vêm para orar, eles vêm para adorar, para poder receber o poder da palavra que traz a diferença.
Vai ao templo Aleluia. não para pedir o ouro e a prata, mas para buscar do Deus Altíssimo a palavra que não volta atrás, a palavra que cumpre, a palavra que realiza o milagre na qual a pessoa está necessitada. Queridos, há poder na palavra. E para encerrar aqui, porque a gente for deixar, a gente vai até tarde, né? Atos, capítulo 20 e versículo 35, somente o final, ele diz assim: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Então, queridos, busque do Senhor, vamos continuar buscando, vamos cada dia buscar do Senhor essa palavra, para levarmos para essas pessoas que estão necessitadas. O Senhor vai nos colocar em situações aonde nós vamos impor as mãos, aonde nós vamos profetizar, aonde nós vamos determinar através da palavra, e o efeito da palavra vai fazer com que o milagre venha a ser a transformação dessa vida que necessita dessa palavra. Que Deus possa aí estar nos abençoando. Eu quero estar orando com você nessa hora, quero estar pedindo que o Senhor venha atender, né? Que o Senhor venha atender o clamor de cada vida. Eu não sei o que, de repente, você esteja precisando, mas quem sabe você está nessa situação como aqueles homens que estavam sem a água e parecia uma coisa louca, abrir covas, abrir buracos no meio do deserto. Parece uma coisa doida, mas, querido, querida, o Senhor nos convoca nessa noite para nós colocarmos a palavra profética em ação. Milagres irão acontecer, cadeias irão ser quebradas, portas serão abertas e milagres irão acontecer. Eu quero hoje pedir assim, profetizar que lá no Chile, os nossos irmãos missionários, a nossa irmã Bernarda, o paizinho dela está enfermo, está internado, e os médicos já estão chamando ali os familiares para despedirem do seu Manuel, pois ele já tem uma idade, ele teve um derrame cerebral, mas pelo poder da palavra de Deus, o Senhor vai cumprir aquilo que é o desejo do coração do Senhor. E nós cremos que o Senhor vai fazer e fará um grande milagre na vida desse homem. Por isso eu quero nessa hora clamar a você, meu irmão, minha irmã. Vamos levantar um clamor pela nossa igreja, pelo nosso ministério, pelas nossas regiões, pelas nossas cidades, pelo nosso país, pelo nosso povo, para que haja um grande mover em o nome de Jesus. Amém? Senhor, eu quero nessa noite, como profeta, Senhor, como aquele que crê na Tua palavra, que o Senhor possa nessa hora fazer como tudo que foi dito nessa hora, Pai, possa acontecer um milagre. E o poder da palavra possa trazer, Senhor, a existência, o milagre na vida daqueles que estão necessitados, estão esperando, estão clamando, assim como a chuva, Senhor, que cai na terra e traz alegria para aquele que estava necessitado. Seja dessa forma, Pai, na vida de cada um dos nossos irmãos. E nós profetizamos isso em nome de Jesus. Vai acontecer em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Glórias a Deus. Amém. Aplauda ao Senhor, você que recebe essa palavra. A palavra foi liberada, a palavra de poder que vai transformar a sua vida. E você que pediu algo aqui, recebe em nome de Jesus. Obrigado, pastor Wagner. Que bênção maravilhosa. Que Deus continue do teu lado, ao lado da sua esposa, pastora Dora e seus filhos, que nós amamos tanto, tá bom? E dessas lindas igrejas aí em nome de Jesus. Amém? Pastor Marcelo, meu filho amado, vamos lá, vamos aí nos preparar agora para receber as pérolas chaves que Deus dá a revelação ao pastor Marcelo, hein? Que, olha, é tremendo, hein? Olha só, vamos lá, recebe aí no seu coração todas essas palavras agora. Meu Deus, que bênção. Maurício, pastora Clarice, Luísa, Wagner, vocês estão de parabéns. Maravilha. Olha, gente, tem muita pérola. Eu prometo que eu vou roubar todas elas, apóstolos, e eu vou fazer uma mensagem de cada uma delas. Aleluia!
Deus tem grande expectativa com você. Deus já preparou para nós uma vida eterna. A oração é a ferramenta da expansão de tudo que Deus tem que fazer. Essa vigília dos milagres tem a ver com quem se posiciona com Ele. Precisamos alargar a nossa tenda. A nossa mente tem que ser mudada. Não aceite rótulos de fracasso. Alargue seu pensamento. Tenha visão de águia. Coragem muda todo o roteiro da nossa vida. Deus está gritando o seu nome. Quando Deus te dá um decreto, Deus vai te levar onde Ele designou que você vai chegar. Queremos fogo, Aleluia. mas não queremos carregar os gravetos. Meu Antes Deus. do seu milagre, seja um milagre na vida de alguém. E Deus será um milagre na sua vida. Quando falamos, Meu Deus. há um agir no reino do Espírito. Quando a palavra é lançada, ela tem resultados. Precisamos ser reconhecidos na nossa cidade como profetas. Aquilo que nós falarmos vai acontecer. O Senhor nos convida a colocarmos a palavra profética em ação. E por isso, precisamos ser homens que a terra não merece. Meu Deus! Meu Deus! Louvado seja Deus! Demais. Meu Deus! Como está rica essa vigília! Fala sério, hein? Meu Deus do céu, Deus é bom demais, né? A gente fecha com chave de ouro, com o pastor Marcelo, aí, com essas pérolas que foram lançadas pelos ministradores. Parabéns a cada um de vocês, vocês foram instrumentos de Deus. Parabéns a você que está do outro lado, que está recebendo e sendo cheio do poder de Deus e gerando fé, porque o milagre vai chegar. Eu vou dizer aqui, amanhã será o 20º dia. Se o teu milagre, o teu sobrenatural não chegou, não desista. Deus ainda tem o tempo certo para trazer o seu milagre. Amanhã é ativação novamente da nossa fé. Levante a sua mão direita, ó Deus, em nome de Jesus. Pai, eu quero liberar aqui, como nós aprendemos na tua palavra agora, Senhor, a autoridade, o peso que há na palavra. Eu libero aqui como Pai espiritual a tua bênção, o teu milagre, o teu sobrenatural, a manifestação do teu poder amanhã em todas as nossas igrejas, em nome de Jesus de Nazaré. Pai, aquele que estará ministrando, aquele que trará a palavra, Deus amado, usa com poder e autoridade, que seja amanhã a manifestação da tua glória, da tua Shekinah. Vem, Espírito Santo de Deus, usa o louvor, usa o ministrador, em nome de Jesus de Nazaré, que amanhã sejam cultos abençoados, que o Senhor se faça presente, quebrando as cadeias, libertando os cativos, trazendo cura aos enfermos. Pai, prosperidade é que eles precisam, que venha amanhã um vento novo, uma alegria nova, uma motivação nova, uma expectativa nova no nosso coração. Eu libero isso, Senhor, e abençoo cada pastor, cada ministro, cada obreiro. Eu abençoo cada líder, cada membro da tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Meu Deus. Coisa linda, maravilhosa.
Amanhã, né, cada igreja, nós temos muitas igrejas aqui, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo, interior de São Paulo, Baixada Santista, Vale do Ribeira, siga a orientação do seu pastor, da sua pastora, ou seja, amanhã, né, de preferência, se você está fora do grupo de risco, vá no seu culto presencial e receba muito de Deus amanhã. Se não, se assista ao vivo pelo link que o seu pastor estará te enviando em nome de Jesus. Amém? Deus seja louvado. Hoje eu acho que nós não temos nenhum aniversariante, porque toda noite tem aniversariante aqui nessa igreja, meu Deus do céu, né? Eu acho que hoje não tem nenhum aniversariante. Hoje realmente é só a grande notícia aí do pastor Felipe, da Jéssica, que vai nascer, né? Hoje foi a grande descoberta que vai nascer um menino, e esse menino chamará Davi, o grande Davi, né? Então é bênção de Deus, né? Estamos aí felizes com isso, né? Então que você tenha um bom domingo, que Deus te abençoe, um bom sono. Amanhã, né, às 21 horas, a nossa grande mega vigília novamente. Não deixe de compartilhar o link que nós mandamos para você, para que mais pessoas sejam abençoadas. Amém? Você tenha um bom descanso. Pastor Alex libera para todos nós aí desejarmos e profetizarmos bênção e temos o nosso quebra-gelo aqui em nome de Jesus. Salve-se quem puder. Boa noite, meu povo. Deus abençoe. Glória a Deus, vigília abençoada. Glória a Deus Deus. abençoe, gente. Aleluia. Deus abençoe. Beijo, Pai. Deus abençoe. Um abraço. Deus abençoe. Deus abençoe. Por Walter. Boa noite. Tadinho, pastora Amanda, Deus abençoe. Boa noite, Deus abençoe. Eu não tinha visto você. Domingo para todos. Veja que bebê lindo. Eu mordei esse bebê. Ô, pescador! Parabéns, viu, Felipe? Deus abençoe. Deus abençoe. Mais, Clarice. Lindo esse bebê. Oi, Sônia, Antônio, Deus abençoe. Olha o José, que bonito, que tá grande. Fala, meu querido pastor João Camilo! Bárbara! Marcelo, Deus abençoe. Tio Paete. Oi, Keili! Oi. Pastor Silvino! Tchau, vô! Tchau, pai. Até amanhã, Deus abençoe. Deus abençoe. Oi, Sheila! Marcelo, Deus abençoe. Oi! Amém, igualmente. Deus abençoe. Marcelinha, Mauro, Deus abençoe. Antônio. Boa noite, Sheila! Coisa linda! E aí, Isabel, Oi, Deus! Senhor. Vamos lá. Ô, pastor Alex! Tchau! Boa noite! Volta! Alex já tá contando. Pastor Marcelo, boa noite! Todo mundo. Pastor Alex, você tá lindo. Paizão, boa noite, paizão! Até amanhã! Até amanhã. Eu vim aqui.